Olá pessoal, boa tarde, são exatamente 16 horas e 32 minutos da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nosso horário é o horário de Brasília. Pessoal, desejo abordar com vocês hoje um probleminha que eu acho que ou as pessoas leram e não entenderam, ou não leram e querem passar a ideia de que entenderam, o pior de que leram. É o texto da professora Jamila Ribeiro, chamado vamos ver aqui, o nome é O Lugar de Fala, Feminismo Plurais, da professora Jamila Ribeiro. Isso, professora Jamila Ribeiro, da Universidade Federal de São Paulo. Ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. A professora Jamila Ribeiro tem um livro muito legal chamado Lugar de Fala, que custa exatamente, vamos colocar em termos redondos, R$14,70, não, R$14, porque na verdade são R$13 e alguns centavos. Vamos colocar o preço de R$14. Um livro da professora Jamila Ribeiro. Ele trata da teoria lugar de fala, mas antes ele começa colocando o seu grande objeto de pesquisa, que é a mulher preta. E com isso ela tenta abordar o feminismo das mulheres pretas. Claro que ela usa o termo feminismo das mulheres negras, que é um termo horroroso. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. O termo preto parece-me que é um termo que denota que as pessoas não atentam para a etimologia da palavra, não atentam para a origem da palavra e também não atentam para os problemas que as palavras ainda têm. Porque tem muitos teóricos que partem da premissa de que a língua ela é histórica, a língua ela evolui, a língua ela se modifica, então os termos que nós usamos hoje, eles não têm nada a ver com a origem, então a etimologia está furada. Não é não, porque o termo negro significa morte, na sua origem grega, vem de necros, quer dizer morte, quer dizer coisa imunda, coisa ruim. Tanto é que a palavra denegrir vem de que é transformar aquele em negro. E transformar aquele em negro está denegrindo, ou seja, está despersonalizando aquele que você chama de negro, está desqualificando aquele indivíduo, né? Então, quando os traficantes espanhóis, os portugueses, chamavam o preto de negro, é que ele estava dizendo que aquele indivíduo estava morto, porque ele nem era propriamente um indivíduo. Se é negro, não é indivíduo. Se é negro, não pode ser indivíduo porque está morto. E quem está morto não tem individualidade, não tem existência própria. Então, eu acho que é um termo horrível, mas tudo bem. Eu vou usar o termo que eu acho correto. Então, o livro Lugar de Fala, a professora começa com 2 capítulos, cito anteriormente ao capítulo 3º, que vai abordar a teoria lugar de fala, ou a concepção lugar de fala. A professora começa fazendo um percurso histórico das lutas das mulheres pretas. E o que eu observo é que as pessoas não leram o texto da professora Ribeiro e, se leram, não compreenderam, e aquelas que entendem equivocadamente
As pessoas não leram. Porque certa feita no meu perfil no Facebook, na minha página, eu estava fazendo uma crítica aos feminismos e uma pessoa, no caso uma mulher, disse-me que eu não poderia ocupar o lugar da mulher porque eu estava corrompendo o lugar de fala. Eu estava me apropriando de um problema em que eu não sou o objeto e também não sou o sujeito. Eu não sou objeto e, portanto, eu não posso ser o sujeito que fala sobre o objeto. Quer dizer, é uma barafunda gigantesca. Por que é uma barafunda gigantesca? Porque se você excluir um sujeito que está refletindo sobre o objeto, se você exclui um sujeito acerca da pesquisa sobre o objeto, ou exclui um sujeito porque ele não se identifica com o objeto, ele não faz parte do mundo do objeto de falar, significa dizer que nós excluiremos 90% dos estudiosos, porque nem sempre os estudiosos sobre um determinado objeto fazem parte do universo do objeto. Então, significa dizer que um estudioso acerca do mundo egípcio, lá da antiguidade egípcia, ele não pode falar porque ele não fala o idioma, ele não pertence àquela coletividade, aí fica uma coisa complicada. Porque como é que eu posso falar do Egito Antigo se eu não pertenço mais ao Egito Antigo? Se aquela comunidade, ela inexiste para mim há 4.000 anos, porque eu estou 4.000 anos distante daquela coletividade. É como se eu não posso falar de uma doença porque eu não faço parte dos doentes ou daquela doença. Ou seja, é uma exclusão total do sujeito acerca do objeto. O que a professora Djamila Ribeiro fala, o que ela nos diz, é que os indivíduos não podem operar um discurso sobre um determinado objeto se portando como um sujeito universal. Porque ela diz que todos nós falamos de algum lugar. Todos nós estamos inseridos numa geografia da fala. Se nós estamos inseridos em lugares de fala, significa dizer que, ao falar sobre a condição da mulher, ou sobre a condição da mulher preta, eu não posso falar do lugar de homem como é que eu posso dizer? Agora eu me esqueci. De homem, eu quero dizer aquele homem que não é gay, como é que é? É o homem, agora eu me esqueci. O homem, agora eu me esqueci mesmo. Bem, eu não posso falar da condição de homem, eu tenho que falar, eu posso falar da condição de homem, mas não da condição de homem universal. Não daquela condição de um sujeito que está acima do próprio objeto e não reconhece o objeto como ele é, ou dentro das características dele. Eu não posso falar como um sujeito universal, porque ela diz muito bem, eu sou homem, e por ser homem, eu sou um sujeito universal. Agora, a mulher não, ela é específica. A mulher preta, ela é específica duplamente. Não, eu não posso falar da mulher como um ser específico. Eu não posso falar da mulher preta como um ser específico duplamente.
E sendo eu não um ser específico, mas um ser universal, que tem um discurso universal, que vai falar de uma maneira universal e necessariamente válida. Ou seja, como se eu tivesse um discurso lógico como uma propriedade minha e não uma propriedade também da mulher. E não uma propriedade também da mulher preta. Não, não. O que a Djamila Ribeiro está dizendo é que todos nós temos um lugar de fala. E nós temos que ter muito cuidado, porque o nosso lugar de fala pode ir de encontro ao objeto que nós estamos pesquisando. É isso que ela está dizendo. Ela está dizendo isso. E as pessoas entenderam outra coisa. Ou seja, as pessoas estão dizendo que eu não posso falar acerca da mulher porque eu não sou mulher. Não, ela diz que isso é representatividade. É que, por exemplo, se eu fosse mulher e eu sabendo que sou minoritária do ponto de vista qualitativamente da representação política, bem, se eu sou mulher e eu sou esclarecida, eu sou mulher, eu sou esclarecida, não é um preconceito, é que a maioria dos homens e a maioria das mulheres, essas maiorias não são esclarecidas. Por quê? Porque não tiveram acesso a uma educação que essa educação pudesse esclarecer a condição daquele homem e daquela mulher no mundo. Porque eu sou um homem e eu sou um trabalhador, mas a maioria dos trabalhadores, infelizmente, não conhece a sua posição no processo produtivo. E por não conhecer a sua posição no processo produtivo, não consegue conhecer por que o trabalhador ele ganha tão pouco, uma vez que ele é peça fundamental no processo produtivo. Tanto o trabalhador é peça fundamental no processo produtivo, que o Bolsonaro, representando um número muito grande de burgueses, ele foi à televisão e ele não cansou de pedir para que as pessoas voltassem a trabalhar com aquela ideia de que estava defendendo empregos. Não, ele não estava defendendo economia, ele não estava defendendo empregos. Ele estava defendendo a ideia de que o trabalhador tem que trabalhar, porque o trabalhador ele é a mola propulsora da economia, porque é ele quem produz no processo da produção de mercadorias e no processo da circulação dessas mercadorias e no processo do consumo dessas mercadorias. Porque é muito importante dizer, o trabalhador, ele trabalha no processo da produção, ele trabalha no processo da distribuição das mercadorias e também no processo do consumo dessas mercadorias. Então o trabalhador, ele está triplamente nesse processo econômico. Então o Bolsonaro não estava defendendo o emprego dos trabalhadores. O que o Bolsonaro estava era estimulando os trabalhadores saírem para trabalhar e ao mesmo tempo consumir as mercadorias. Esse é que é o problema. Saindo para trabalhar de forma desprotegida. Esse é que é o problema. Indo para o matadouro. Então, voltando aqui, o que eu estou querendo dizer é que a maioria das mulheres e a maioria dos homens, essas duas maiorias, elas são maiorias que não percebem as suas condições objetivamente na realidade, porque, infelizmente, essas maiorias não são maiorias escolarizadas. E se são escolarizadas, não receberam uma educação científica. Esse é que é o cerne da questão. Por que há uma crítica de que os meios de comunicação e as novas mídias digitais, elas conseguiram, por meio de WhatsApp, fazer a cabeça de um número gigantesco de indivíduos que votaram no Bolsonaro? Ora, as pessoas votaram no Bolsonaro porque tiveram
encontrar uma representatividade de interesses, uma representação de interesses, uma representação de ideias, uma representação de expectativas, uma representação de perspectivas. Agora, por que que muitos não entraram nesse jogo de informação? Porque são esclarecidos. E são esclarecidos por conta de uma educação científica. Não basta uma escolaridade formal do ponto de vista como está posta a educação que nós conhecemos, porque a educação que nós conhecemos não é uma educação científica. Dou um exemplo. Onde está a educação com base na literatura brasileira? Aonde está a educação com base na grande literatura brasileira? Não existe. Se a minha filha, que estudou num colégio de classe média aqui no Rio de Janeiro, num colégio particular muito bom, num colégio católico, eu sempre vi os cadernos da minha filha e senti falta de autores como Machado de Assis, autores como Carlos Drummond de Andrade, autores como Manuel Bandeira, autores como José de Alencar. Eu vi muitos autores contemporâneos e autores que eu não sei se eles são bons. Porque para minha filha saber que os literatos que ela está lendo, né, os literatos coetâneos, os literários contemporâneos, eles são bons, é preciso que ela conheça os clássicos. Porque os clássicos, eles servem como parâmetro, eles são paradigmáticos, eles são paradigmas, eles são paradigmáticos, ou seja, eles são referências. Se a minha filha não leu 3 ou 4 romances, 10 ou 15 contos do Machado de Assis, do Lima Barreto, do José Lins do Rego, que eu estou lendo aqui, Banguê, se ela não lê os grandes clássicos da literatura brasileira, Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, ela não tem condições de dizer que os autores de hoje, eles são bons. Porque ela não tem uma referência dos bons. Como é que ela vai dizer que esse daqui são bons se ela tem apenas 15, 16 anos, está no ensino médio? Isso é muito complicado. Então, a nossa educação não é uma educação científica. A escola não dá uma educação científica. Até porque o ensino fundamental, de primeira a nona série, está por conta da prefeitura. E essas prefeituras estão falidas. Elas estão falidas do ponto de vista econômico e do ponto de vista intelectual. Porque tem muitas cidades que aquele professor não tem condições de ser professor. E aquele secretário de educação não tem condições de ser secretário de educação. Muitos municípios não pagam nem o salário mínimo ao professor. Como é que esse professor pode se qualificar para ser professor? Isso é o grande nó da questão. E quando eu pego a educação do ensino médio, o ensino médio fica por conta dos estados. Aí eu pergunto, quem são esses secretários da educação dos estados federados, os estados membros da federação? Nós pegamos o secretário de Educação do Rio de Janeiro, que é horrível. O secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que é pior ainda. Eles não estão comprometidos com uma educação com base na ciência. A educação que eles estão... A concepção de educação que norteia esses dois secretários, o secretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro e o secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro, são concepções assentadas no criacionismo. Mas você pode dizer, o criacionismo é uma tese teológica e a teologia é uma ciência. Vale-me Deus, teologia como ciência? Um saber vai. Se o direito não é ciência, como é que a teologia é ciência? Qual é o objeto de estudo da ciência? Deus? E Deus ele é possível de ser
materializado, concretizado, coisificado? Eu posso manipular Deus? A ciência significa manipulação dos objetos, experimentação dos objetos. Se tem uma discussão fantástica para dizer se a sociologia, se a ciência política são ciências, se elas produzem conhecimentos científicos, quiçá a teologia. Então vamos voltar aqui. Nós andamos muito, então vamos voltar para nós terminarmos. Quando a professora Djamila Ribeiro está falando da concepção de lugar de fala, ela está dizendo que todos nós falamos de algum lugar. Todos nós representamos algum lugar da geografia do saber. Então, se nós estamos falando sobre um determinado objeto, nós não podemos olhar esse objeto como se nós fôssemos sujeitos universais, como se eu fosse um sujeito não específico e tratando aquele objeto específico a partir de uma linguagem universal. Não, o que a professora está dizendo é que o meu discurso, não só o meu discurso, mas o meu entendimento sobre aquele objeto, ele é mediado pela minha condição no mundo, pela minha condição nessa geografia do conhecimento, nessa geografia do discurso, nessa geografia dos falantes acerca dos objetos estudados. Então, eu não estou cerceado para falar sobre o feminismo. Eu não estou cerceado para falar das lutas dos pretos e pretas contra o preconceito estruturante, sobre o racismo estruturado. Não, não. Eu posso falar, até porque eu sou um pesquisador, até porque eu sou um estudioso do tema. E se eu sou um estudioso do tema, eu não preciso ser necessariamente preto para estudar a condição dos pretos na sociedade brasileira. Eu não preciso ser mulher para estudar as condições da mulher na sociedade brasileira. O que eu fico excluído é de falar sobre a vivência ou do vivido do ponto de vista material, do ponto de vista objetivo. O que eu posso fazer é apenas especulações. O que eu posso fazer é apenas teorias, porque não sendo mulher, eu não sofro na carne os problemas que as mulheres sofrem. Como eu não sou preto, eu não sofro os problemas que o homem preto sofre. Como também os pretos não sofrem o problema que os mestiços sofrem. Porque os mestiços, eles não, e eu sou mestiço, eles não são bem vistos por alguns pretos do movimento preto ou do movimento negro, e eu não sou bem visto por alguns que fazem parte da supremacia racial branca. Esse é que é o problema. Porque tem a supremacia racial preta também. Ou seja, eu não sou muito bem visto nesses dois universos ou nessas duas posições dentro da geografia do conhecimento. Então, para terminar, eu gostaria de dizer que as pessoas que andam dizendo que o lugar de fala significa que o sujeito só pode fazer do objeto, só pode falar do objeto, só pode discutir o objeto, só pode pronunciar acerca do objeto se ele fizer parte do mundo do objeto. Aí isso não existe. Isso não existe. Isso não é ciência, isso não é filosofia. Uma vez que a professora Djamila Ribeiro, ela é graduada em filosofia e ela é mestre em filosofia política, ela jamais pode dizer isso. Se ela disser, ela está fora ela está fora do mundo filosófico. Porque o mundo filosófico, ele não faz essa vamos dizer assim,
o mundo filosófico, ele opera com a teoria. E o que é uma teoria? Teoria é um conjunto de elementos, que tem por fim compreender um determinado objeto. Então, por exemplo, eu estou estudando um conhecimento. Então, dentro da filosofia, a área que trabalha, a área que investiga o conhecimento é a teoria do conhecimento ou gnoseologia. Não confunda gnoseologia com epistemologia. Epistemologia é o campo da filosofia que investiga a natureza, a validade do conhecimento científico, ou a natureza e a validade acerca do conhecimento científico. A gnoseologia, ou teoria do conhecimento, já é uma área da filosofia que procura investigar, que estuda, que procura refletir acerca do conhecimento enquanto tal, e a relação entre sujeito e objeto a ser conhecido. Esses são os objetos da teoria do conhecimento ou da gnoseologia. Ora, se eu sei desse negócio, a professora Djanila Ribeiro, que é uma filósofa conceituada e internacionalmente reconhecida, ela sabe isso sobejamente e muito melhor do que eu. Então, ela sabe que a teoria do lugar de fala, ou a concepção do lugar de fala, ela não pode criar indivíduos específicos, estudiosos específicos para objetos específicos, como se os sujeitos necessariamente fossem, ao mesmo tempo, objetos. Ora, isso não está no campo da teoria. A mulher branca não está excluída de estudar o universo dos homens pretos. As mulheres pretas não estão excluídas de estudarem o universo dos homens brancos. Que negócio é esse? Aí fica uma maluquice. Isso não pode. Ou seja, é mais uma vez aquela ideia de que, aquela postura, de que os indivíduos não leram o texto. E se leram, não compreenderam. E pior, não compreenderam porque leram alguma coisa mediada, confusa, e foram e não leram na fonte o texto. É muito pior. Eu não sei o que é pior, ler e não compreender, e não ter compreendido por não ter lido o texto original, de não ter lido o texto originário, de não ter lido o texto que está abordando teoricamente acerca do lugar que fala, e que leu um autor que escreveu sobre alguma coisa que leu e não compreendeu. Ou seja, é mais uma maldição que existe na sociedade brasileira de se falar sobre uma coisa que não se estudou especificamente. Então, eu aconselho a todos comprarem o livro na versão Kindle, R$14, né? O lugar de fala. Aí vocês entenderão que, por mais que não seja uma teoria, porque o lugar de fala é uma teoria muito complicada, tá certo? É uma teoria muito complicada sobre isso, porque parte da ideia de que nós pertencemos a algum objeto, a algum lugar específico. O estudioso, um verdadeiro estudioso, por mais que ele seja branco, seja burguês, ou seja operário, ou seja de classe média, o estudioso, ele tem que fazer um esforço de tentar compreender o objeto como o objeto está posto. E ele não se transmutar, né? Porque ninguém sai da condição de burguês, ninguém sai da condição de classe média e ninguém sai da condição de operário. Mas o filósofo tem que fazer esse esforço de sair do campo subjetivo e, pior, tem que sair do campo subjetivista para entrar no campo da abrangência objetiva
para compreender objetivamente o objeto. Claro que eu sou um operário, claro que eu sou um mestiço, então essas duas características me perseguirão enquanto eu viver. Mas, enquanto pesquisador, eu também tenho que superar essas duas condições para ir ao encontro do objeto e conhecer o objeto de forma mais profunda, de forma mais específica. Bem, espero ter alcançado o meu objetivo e espero ter falado um número reduzido de bobagens. Um abraço. Agora, um abraço para quem me ouviu. Muito obrigado. Se puder se inscrever no canal, se puder dar um like aí. E o mais importante de tudo não é se inscrever no canal e não é dar o like, mas é a sua opinião. E agora, sem falsa modéstia, sem brincadeira, é uma opinião crítica. O que é uma opinião crítica? É pegar os aspectos positivos, se houver, e os aspectos negativos que eu tenho certeza que existem em profusão, e para que essa crítica melhore o meu desempenho. Muito obrigado e até outra oportunidade.